Essa aula será sobre relações ecológicas. As relações ecológicas, nós classificamos elas como intraespecíficas quando acontecem na mesma população, ou seja, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, quando é uma relação entre duas espécies diferentes. Também classificamos como harmônicas e desarmônicas. O que é harmônica? É quando os dois levam vantagem, as duas espécies ou os dois indivíduos levam vantagem e nenhum sai prejudicado. Ou um só leva vantagem e o outro tanto faz. E desarmônica é quando pelo menos um sai prejudicado, tá? E o outro, sai beneficiado. Vou começar pelas relações intraespecíficas harmônicas. A primeira delas é a sociedade. A sociedade, ela tem uma divisão de trabalho, de tarefas, Então, é muito conhecido as abelhas, aí a fotinha das abelhas, cupim, formiga, também se encaixam nesse tipo de relação ecológica. Dentro da mesma espécie, é uma população, que tem uma divisão de trabalho. Tem a abelha rainha, tem a operária, tá? Isso acontece em formiga e cupim também. A próxima é colônia. A colônia, ela pode ser isomorfa ou heteromorfa. A isomorfa é quando os indivíduos eles são iguais, tá? Em forma e função. Tá? Um exemplo são os corais. E heteromorfa é quando esses indivíduos eles são diferentes em forma e função, mas permanecem juntos, da mesma espécie. Lembrando, ainda é uma intraespecífica, uma relação intraespecífica. Aí, uma relação das caravelas. Agora, uma interação intraespecífica desarmônica seria uma competição intraespecífica, então, uma competição dentro da espécie. Essa competição pode ocorrer por reprodução, o macho fica ali competindo com outro macho para poder copular com a fêmea. Por exemplo, o pavão. O pavão, ele tem que ter a cauda mais bonita, que a fêmea vai escolher aquele, que tem a cauda maior e mais vistosa. Então, eles competem entre si, uma competição intraespecífica. Um vai se dar bem e o outro não, porque um vai copular e o outro não vai, tá? Pode ser também por território, tipo 2 leões. Eles podem estar ali competindo pelo território, pela área, eles querem aquela área ali para viver, para caçar, etc. Agora, eu vou falar de relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, harmônicas, tá? A primeira delas é o mutualismo. O mutualismo cai direto em Enem, vestibular. O mutualismo é quando ambos se beneficiam, mas eles dependem um do outro para a sobrevivência, tá? Um exemplo é o líquen, olha aí. O líquen, ele é uma associação de fungo com alga. E a micorriza, olha. A micorriza, ela é uma associação de fungos com raiz. Então, esse tipo de associação, eles não conseguem viver sem o outro, tá? Agora, o tipo de relação de protocooperação. Protocooperação também ambos se beneficiam, só que eles conseguem sobreviver um sem o outro, tá? Por exemplo, olha aí. Um pássaro em cima de um boi, ele tá fazendo o quê? Tá se alimentando, o pássaro tá se alimentando dos ectoparasitas, dos carrapatos que estão no boi. O boi deixa porque isso é vantajoso para ele, porque tira os parasitas dele, tá? Isso acontece com várias outras espécies. Com capivara, cavalo, tá? Então, os passarinhos vão lá, pousam, o animal deixa, porque vai tirar o incômodo dele. Então, ambos se beneficiam. Mas, se não houver aquele passarinho ali, o boi vai viver normalmente, Ele vai viver com o parasita. E se não tiver o boi ali, o animal ali, o passarinho vai viver, vai buscar alimento em outro local, tá bom? Outro exemplo, olha aí, a ave palito e o crocodilo. A ave, ela fornece um tratamento gratuito dentário aí para o crocodilo, mas ela tá o quê? Se alimentando, enquanto o crocodilo tá se livrando ali de umas possíveis cáries,
ele fica com a boca aberta, ele não come a ave, e a ave vai lá e livra ele desses incômodos, tá? Agora, eu vou falar do comensalismo. O comensalismo é quando um se beneficia em busca de comida. Ainda é harmônico, porque nenhum sai prejudicado, e é interespecífico, porque são espécies diferentes. Então, olha aí, o tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto, ele está em busca de alimento, então ele fica ali ao redor, né, do tubarão, o tubarão come, sai umas sobrinhas ali na água da presa do tubarão. Então, o peixe-piloto não faz muito esforço, ele só acompanha o tubarão para comer as sobras. É vantajoso para o tubarão? Não, não faz diferença nenhuma para o tubarão, tá? Mas faz diferença para o peixe-piloto que consegue seu alimento. Então, só um sai beneficiado, é comensalismo, tá? O próximo é inquilinismo. O inquilinismo é quando um ser busca proteção, abrigo, tá? E só ele vai ser beneficiado também. Um exemplo é o exemplo das epífitas em troncos de árvore. Elas não são parasitas, tá? Por exemplo, as orquídeas, elas precisam ter um abrigo ali, ela se desenvolve no tronco, ela não suga do tronco nada, ela não é um parasita, mas ela precisa como abrigo. Faz alguma diferença para a árvore que ela está ali habitando? Não, não faz, tá? Não prejudica a árvore, mas também não dá nenhuma vantagem para a árvore, tá? Agora, vamos falar de interações interespecíficas desarmônicas, onde pelo menos um sai prejudicado e o outro beneficiado, tá? O primeiro deles é o amensalismo. É quando a presença de uma população, de uma espécie, inibe a outra, tá? Um exemplo é a penicilina e as bactérias. Olha aí, uma placa de Petri, aonde tem a penicilina e a bactéria, ela não consegue crescer na presença da penicilina, tá? Inclusive, a penicilina foi o nosso primeiro antibiótico. O antibiótico é sempre usado contra bactérias. Então, quando descobriram que a penicilina, ela inibe, né, a proliferação de bactérias, foi um grande avanço na nossa medicina, tá bom? Ó, um outro exemplo, mara vermelha. A presença dessas, são algas, tá? Quando ocorre algum desequilíbrio ambiental, elas proliferam muito, tipo um esgoto, sabe? Alguma eutrofização ali da água, elas proliferam e ocorre esse fenômeno aí chamado mara vermelha. E a mara vermelha, ela inibe outras espécies de se proliferarem, tá? Então, é um outro exemplo. Agora, vamos falar de predação. A predação é interespecífica, desarmônica. Então, são espécies diferentes, onde um vai se dar mal. Então, um vai se alimentar do outro. Né? Por exemplo, o carnívoro se alimenta ali da sua presa. Então, a sua presa vai morrer e ele vai se dar bem porque ele vai poder se alimentar. Aí, um exemplo, a cobra e o rato, né? A cobra se alimenta do rato. Um outro tipo de relação interespecífica desarmônica é o parasitismo. O parasitismo, ele se alimenta, né, do hospedeiro, mas ele não mata, ele tira os nutrientes ali. A gente tem dois tipos, endoparasita, que fica dentro do corpo, e ectoparasita, é o que fica no lado externo do corpo. Tá? Um exemplo de ectoparasita, pulga, carrapato, piolho, e endoparasita, lombriga, tênia, tá? Aí um exemplo, o piolho, né, um ectoparasita humano, e o carrapato aí a gente encontra em outros animais. E essa é a tênia, a famosa solitária, né, que fica dentro do corpo. O último exemplo agora de relação interespecífica desarmônica é a competição. Então, às vezes a competição entre duas espécies diferentes, elas podem ser por território e por recurso. Por reprodução não, tá? A reprodução é só interespecífica, da mesma espécie. Então, é interespecífica, competição interespecífica é por recurso, território, tá? Por exemplo, um leão e a hiena, eles lutam ali pelo mesmo território, então é uma competição entre duas espécies diferentes interespecífica. É isso, gente, de relações ecológicas, é só isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Tchauzinho!